Boa noite, queridos irmãos da nossa Casa Espírita Eulália Nogueira. Que a paz e a luz do Cristo esteja hoje e sempre em nossos corações. O nosso evangelho de hoje é do capítulo 3, diversas categorias de mundos habitados. É o item 3, 4 e 5. Resulta do ensinamento dado pelos Espíritos que os diversos mundos estão, uns em relação aos outros, em condições muito diferentes quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. De sua totalidade, há aqueles cujos habitantes são ainda mais inferiores que os da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é totalmente material, as paixões reinam soberanas, a vida moral é quase nula. À medida que essa se desenvolve, a influência da matéria diminui de tal modo que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, totalmente espiritual. Nos mundos intermediários, a mistura de bem e mal, e predominância de um ou de outro segundo o grau de adiantamento. Embora não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas nuances mais acentuadas, dividi-los de um modo geral como segue. Mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiações e provas nos quais domina o mal. Mundos regeneradores nos quais as almas que ainda têm o que expiar vão buscar novas forças, repousando inteiramente das fadigas da luta. Mundos felizes nos quais o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, nos quais o bem reina exclusivo. A Terra pertence à categoria do mundo de expiações e provas. É por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Os espíritos encarnados num determinado mundo estão indefinidamente ligados a eles. Não estão indefinidamente ligados a ele. E não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Quando atingem no mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para outro mais avançado, e assim sucessivamente, até que tenham chegado ao estado de espíritos puros. São outras tantas estações, em cada uma das quais eles encontram elementos de progressos proporcionais a seu adiantamento. Para os espíritos é uma recompensa passar a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongar sua estada no mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz que aquele que são forçados a deixar quando estão obstinados no mal. Meus queridos e amados irmãos, o nosso Evangelho nos dá uma explicação clara sobre os adiantamentos, a evolução espiritual de cada um de nós, onde Deus, que não despreza seus filhos e sim os ajuda, nos coloca claramente a necessidade da evolução e a colocação de cada espírito no mundo de acordo com sua evolução. Porque nós sabemos, queridos irmãos, que somos espíritos que saímos da mão do Criador, simples e ignorantes, e muitas das vezes nos desviamos, talvez inconscientemente, para outros caminhos, sem trilhar exatamente aquela meta que nos foi colocada pelo nosso irmão Jesus Cristo, que deveríamos tentar nos melhorar, praticando bem a caridade e o amor ao próximo. Hoje, na Terra, o nosso mundo no qual vivemos, que é a Terra, é um mundo de provas e expiações. Bem sabemos que este mundo não é totalmente bom,
nem totalmente ruim. Existem as provas, as expiações, e que estamos aqui para nos aperfeiçoar, para nos tornarmos melhores. E com certeza nos tornaremos, porque Deus não abandona jamais seus filhos, e Ele espera de nós que possamos trilhar o caminho do bem. Se tropeçamos, é nos dada outra oportunidade, através das encarnações, para que possamos corrigir os nossos erros, nos melhorar. E bem sabemos, irmãos, que o nosso caminho, que a nossa meta principal é chegarmos ao estado de espíritos puros. Bem sabemos que levaremos tempos até chegar a isso, mas devemos empenhar todos os nossos esforços, todas as nossas vontades, desejos, aspirações, atitudes e até pensamentos, visando sempre um dia retornarmos à casa do nosso Pai Maior e podermos realizar este sonho de sermos mensageiros de Jesus, de sermos espíritos trabalhadores, ajudando nossos irmãos menos evoluídos. E após essa leitura, esse evangelho maravilhoso, esclarecedor, que aqui foi colocado por mim, nós te pedimos, Pai amado, que nesta hora, todos os irmãos que estão sintonizados com este evangelho, que elevem seus pensamentos a Deus nosso Pai, centrando unicamente nesse ser supremo de luz, de caridade, de amor, pedindo a Ele que a partir desse momento tome conta dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, deixando-nos esta luz, esta força, esta bênção maravilhosa que buscamos diariamente. Jesus, Pai amado, nós te pedimos nesta hora que entre nos nossos lares, que visite as dependências da nossa casa, espalhando luz, força, proteção e amparo. E neste momento que praticamos caridade, também pedimos pelos trabalhadores da nossa casa, da nossa amada casinha espírita Eulália Nogueira. Pedimos pelos doentes nos hospitais, irmãos nossos em situações de sofrimento. Pedimos por todos aqueles que sofrem, que choram, que envolvem-se em pesadelos, sem conhecer a bondade, a beleza e a magnitude de Deus nosso Pai. Pedimos pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos inimigos desta ou de outras encarnações, que cada criatura humana necessitada possa receber a partir deste momento um raio, uma faísca de amor divino do Mestre Jesus. E te pedimos, Pai amado, que os espíritos guardiões, mensageiros de Jesus, estejam sempre nos intuindo os melhores caminhos a seguir. E pedimos aos guardiões da nossa casa espírita que estejam sempre a postos, que esse oásis de luz, de tranquilidade, de paz, seja cada vez mais abençoado, protegido pelas falanges de luz, que esses espíritos maravilhosos possam nos permitir encontrar nesta casinha de luz o abrigo de que necessitamos, o refrigério das nossas dores. E te pedimos, Pai amado, com mais um pedido, te pedimos que possamos ser mensageiros da tua luz, que possamos evoluir e um dia sermos chamados trabalhadores de sua confiança. E com mais esta rogativa, nós encerramos esse momento, sem antes pedir pelas águas que os irmãos deixaram para serem fluidificadas, que elas se tornem medicamentosas em nome de Deus e de Jesus. E agora sim, encerramos nosso Evangelho na certeza de que seremos ouvidos e atendidos pelas forças espirituais benfazejas e pelos espíritos de luz. Que a paz, o amor, a luz de Cristo esteja hoje e sempre nos amparando, protegendo e guiando, e que assim seja.